Irmãos, graça, paz, misericórdia da parte do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Nossa meditação hoje será sobre Juízes, o livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, dos versos 4 a 22. Juízes 16, dos versos 4 a 22. Diz assim a Sagrada Escritura: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e como que você poderia ser amarrado e subjugado. E com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas. E com as cordas ele o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez o que Sansão fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia
e o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Senhor, tenha misericórdia de nós, fala conosco mais uma vez e nos ajuda, Senhor, que essa meditação seja bastante frutífera em nossas vidas, para que a gente possa, meu Deus, entender quais verdades extraídas deste trecho da Tua Palavra podem nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo. E em nome dele que nós te oramos. Amém. Essa é mais uma das muitas histórias, não histórias, mas histórias com H, e o H maiúsculo, que nós podemos observar na Bíblia. Entre tantas maravilhas que a Bíblia nos revela, nos mostra um homem que, assim como nós, estava sujeito a falhas, estava sujeito também às ordenanças que o Senhor nos dá diariamente. Então, se pudéssemos dar um título a essa breve meditação, nós colocaríamos a expressão brincar com o pecado, brincar com o perigo, ou alguma coisa parecida com isso. Apesar de tudo que nós vamos observar na história de Sansão, que começa lá no capítulo 13 de Juízes e vai até o capítulo 16, nesses 4 capítulos que nós podemos observar, vemos um homem que foi consagrado no ventre materno ao Senhor pela sua mãe. Vemos um homem que foi dotado de uma força espetacular, uma força incrível, como nunca jamais houve sobre a face da terra. Vemos então um homem que, consagrado ao Senhor ainda no ventre da mãe, ele foi colocado nesse período de Juízes, aonde, como a gente vê várias vezes na Bíblia, cada um fazia aquilo que ele achava mais correto. Mas vamos meditar mais diretamente sobre o que aconteceu aqui. Diretamente a gente pode observar que o voto do Nazireu, descrito lá em Números capítulo 6, era um voto pessoal. Mas aqui a gente vê que foi consagrado, esse voto foi feito pela mãe para o Sansão. O que foge um pouco, a princípio, aquilo que se tinha como costume, descrito em número 6, que era um voto voluntário. E em que se consistia o voto dos nazireus? Esse voto de consagração representava, entre outras coisas, basicamente 3 normatrizes que eles deveriam perceber, que eles deveriam obedecer. Primeiro, não consumir o fruto da videira. Tá? Comer absolutamente nada, usar absolutamente nada que vinha da videira. Nem bebida forte, nem bebida fermentada. Não se aproximar de cadáver e não cortar o cabelo. Como a gente lê em Juízes de 13 até 16, talvez, e aí apenas uma alusão, ou apenas uma inferência daquilo que a gente lê, talvez Sansão não estivesse muito contente com o voto que a mãe tinha feito a ele. Porque o que nós vamos observar é que Sansão bebia vinho e se embriagava. Sansão matou um leão e dele depois se aproximou para tirar mel. Então ele quebrou já dessas 2 consagrações, desses 2 votos que eram feitos pelos nazireus. Só faltava cortar o cabelo. Até então ele não tinha contado esse segredo. Mas o que a gente vai observar é que, ainda que não havia descrito na Bíblia que Sansão não estava à vontade com o voto que a sua mãe o fez, mas ele demonstrava isso em suas atitudes. Ao quebrar 2 desses 3 votos que deveriam ser observados por um nazireu. Ele bebeu vinho, ele se aproximou de um cadáver, e tanto que extraiu dele mel. E não só isso, deu mel para a sua família. E aí a gente observa algumas coisas nesses versículos que nós acabamos de ler. O primeiro deles é que o pecado ele é sorrateiro. O pecado ele se apresenta a nós de uma forma bem sutil, bem sorrateira, bem de leve. É o famoso o que é que tem de mais?
E certamente nós temos ouvido diariamente, aonde quer que nós estejamos, pessoas que concordam com o pecado, se entregam ao pecado e vêm com essa pergunta que muitas vezes nos pega de forma sem vigiar, de forma que a gente acaba concordando. O que é que tem de mais mentir? O que é que tem de mais ver pornografia? O que tem de mais você burlar a lei? O que tem de mais você não pagar o imposto de renda adequadamente? Afinal de contas, a gente paga muito imposto. Hoje, dia de eleição, e eu vi muitos memes, e certamente vocês também já viram, coisas relacionadas a votar no dia de hoje, eleger pessoas que a gente tem a plena convicção que vai nos roubar. Ora, se essas pessoas vão nos roubar, por que eu não posso roubar um pouco também? Esse tipo de concordância com o pecado, que muitas vezes é sutil, eles acabam encontrando guarida em nosso coração. Nesse caso aqui, a gente observa como Dalila foi um instrumento de Satanás contra a vida de Sansão, de forma bastante sutil. A gente observa, eu posso até imaginar, Dalila, lá no versículo 6, dizendo: peço que você me conte em que consiste a sua grande força. Eu fico imaginando Dalila fazendo carícias nos cabelos de Sansão, ou, sei lá, fazendo um prato preferido, ou agradando Sansão em alguma coisa. E não só isso, lá no versículo 10, ela ainda pede: por favor, me conte qual é o seu segredo. Uma mulher falando isso para um homem apaixonado. Eu fico imaginando a tentação que Davi não passou. Eu quero colocar Davi nessa história a todo custo, né, rapaz? Davi, não é sua vez, tá? Agora é vez de Sansão. Eu fico imaginando como Sansão ficou naquela situação, em ser tentado de uma forma bem sutil, de uma forma bem carinhosa. Afinal de contas, ela estava agora pedindo por favor. Mais adiante, lá no versículo 13, a gente observa Dalila, acho que meio que zangada, Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. A gente observa aqui um pedido mais impositivo. Então, a gente observa como Dalila foi sutil em tentar Davi, inclusive fazendo chantagem emocional, quando ela coloca mais adiante que você não me ama. Se me amasse, estaria me contando a verdade. Essa chantagem emocional, a ponto de importuná-lo, a ponto de Sansão ficar condoído de forma terrível, a preferir a morte. Sansão é tentado 4 vezes. A gente pode observar isso nos versículos 6, 10, 13 e 15. E pela mesma pessoa. Será que isso não seria um alerta para Sansão perceber que aquela mulher era um perigo na sua vida? Será que nós estamos brincando com o pecado a ponto de permitir que aquela tentação costumeiramente venha à nossa porta, venha à nossa frente, de uma forma sutil, delicada, no famoso não tem nada demais? E a gente tem permitido que isso tenha continuamente nos levado a pecar. A tentação de Dalila foi bastante sutil, meus irmãos. No versículo 16, diz que ela fazia a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte, ou seja, ele preferia a morte àquele gotejamento dela no seu pé de ouvido. Sansão perdeu a presença do Senhor. Isso demonstra que Sansão, ao pecar, ao contar daquilo que ele não deveria contar, ele perde a presença do Senhor por não confiar naquele voto que ele foi posto a ele, é verdade, mas que ele seguiu até onde lhe agradava. Como é que a gente pode observar isso? O desleixo de Sansão. Ele se livrou das armadilhas que Dalila lhe tinha posto por confiar em si mesmo. A gente vê isso no versículo 20, na parte C do versículo 20, quando ele diz que vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Ele confiava a sua força apenas nele mesmo. Ele não reconhecia que a força vinha do Senhor. Tanto que nessa frase que ele traz no final do versículo 20, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Ele coloca toda a força nele mesmo, na primeira pessoa.
quando nós sabemos que a nossa força, bem como o nosso escape das angústias e tribulações que nós passamos, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Sansão não vigiou e não observou as armadilhas do pecado, mas se encheu de autoconfiança, pois brincava com o pecado. A gente vê isso na fala de Dalila. Quando Dalila fala em alguns momentos que Sansão, zombava dela o tempo inteiro. Então a gente percebe como Sansão brincava com aquela situação. Deixava Dalila zangada e ele se divertia, parece que ele se divertia com isso. Em ver a frustração dela, após aquilo que ele diria, né? Amarre minhas mãos, faça uma trança nos meus cabelos. E uma outra coisa que a gente observa sutilmente é o quanto ele cedia. Observe que em 2 das 4 vezes em que ele é tentado, ele fala, amarre minhas mãos. Um com um arco, com a linha do arco ainda úmida. Outra com uma corda ainda não utilizada. E agora ele já estava tão autoconfiante em si mesmo, que agora ele já dizia, olha, não é nas minhas mãos a minha fraqueza, e sim no meu cabelo. Se você fizer uma trança no meu cabelo, eu vou ficar fraco. Observe o quanto ele brincava com o perigo. Não mais apenas as mãos, mas agora o cabelo, que era o último ponto do voto nazireu que ele ainda não tinha quebrado. E aí a gente percebe mais uma coisa que Sansão brincava aqui. Mais uma coisa, deixa eu colocar meu dedo em Sansão aqui para não cometer mais esse ato falho. Sansão brincava, porque agora ele conta o seu segredo para a pessoa errada. Ele conta o seu segredo. E uma coisa importante que a gente observa, quem era Dalila? Não era uma mulher do seu povo. Não era uma mulher israelita. Era uma mulher que cultuava deuses estranhos. Era uma mulher por quem ele se apaixonou, mas a sua paixão o cegava a tal ponto que ele o levou a viver de acordo com o povo daquele lugar em que ele estava vivendo. Sansão brincava com o pecado. Contou seus segredos a quem não podia ajudar. Pelo contrário, Dalila demonstrou nas 3 vezes anteriores que ela não era confiável. Tanto não era confiável que ela tentou provar isso no sentido de fazer exatamente aquilo que Sansão falava, para ver se aquilo que Sansão falava era verdade. Uma pessoa assim não é confiável. E Sansão não percebeu. E comete a asneira de contar o seu segredo. Meus irmãos, é bom lembrar que nesse caso em particular, a gente vê que quem traiu Sansão foi a sua esposa, com quem ele dormia, com quem ele confiava a própria vida, porque se ele dormia com aquela mulher, é porque ele confiava nela. Quem o traiu foi alguém muito próximo. E quando a gente olha a história, a gente vê várias traições. Judas traiu Jesus. Judas era próximo, a ponto de ser o tesoureiro do grupo. Meus irmãos, não estou dizendo com isso que a gente não deva confiar nos irmãos, mas a gente tem que procurar pessoas que realmente possam ajudar. Pessoas mais experientes, pessoas que tenham a vida de devoção a Deus, pessoas que possam nos dar bons conselhos, pessoas que possam nos auxiliar, pessoas que realmente possam nos dar uma direção à luz da Bíblia. Como é que eu sei, Ailton, que essa pessoa é ou não confiável? Bom, pelo fruto nós seremos conhecidos. Quando a gente olha lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, a gente vê que pessoas que demonstram o fruto do Espírito são pessoas que são habitadas por esse Espírito Santo, são pessoas que são dotadas daquilo que a gente olha enquanto fruto do Espírito. Essas pessoas, então, que têm comunhão com Deus, que leem e meditam na Bíblia e que buscam ter uma vida santa diante de Deus. São essas pessoas que a gente pode procurar para nos socorrer, para nos dar um conselho, para nos dar uma orientação, para nos dar um norte. E a mesma coisa eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Sansão contava algo para Dalila. O que é que Dalila fazia? Ia contar para os filisteus. Pessoas que no nosso círculo de convivência contam segredos dos outros,
não são pessoas confiáveis. Porque se ela conta de lá para cá, adivinha o que vai acontecer? Vai levar daqui para lá. Essas pessoas não são confiáveis. Não são pessoas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro, essas pessoas não são habitadas pelo Espírito Santo. Então essas pessoas merecem a nossa exortação à luz da Bíblia. Então é outra característica que a gente precisa observar. Pessoas que numa rede de conversa, pessoas que num círculo, numa reunião, contam ou comentam, não é uma fofoca, é só um comentário, sobre terceiros que não estão presentes e normalmente de forma depreciativa, são pessoas que carecem de um olhar mais aguçado nosso. Não são pessoas que merecem a nossa confiança. Porque se está comentando sobre a outra pessoa que não está presente a você, adivinha o que ela vai fazer sobre você? Vai fazer a mesma coisa. Não nos iludamos como Sansão se iludiu. E uma coisa importante, fulana é minha amiga, fulano é meu amigo. Você vai contar um segredo para um inimigo? Acredito que não, né? Mas é bom observar quem são esses reais amigos que nós podemos contar. O pecado traz consequências, meus irmãos. A gente pode observar isso claramente nos versículos 21 e 22, quando, depois que Sansão conta o seu segredo, os filisteus então entram, furam seus olhos e o colocam para moer, e colocam para empurrar um moinho na prisão. A consequência de Sansão pelo seu pecado foi a cegueira, foi a perda do seu poder, que não era dele. Foi a humilhação, foi a escravidão. Mas glória a Deus, porque ainda no versículo 22 diz que, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E aí a gente pode observar algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Quais são os seus segredos? Quais são os seus pecados ocultos? A quem você os tem confiado? A quem você tem buscado auxílio? Quem realmente é o nosso único e verdadeiro amigo? Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que a gente pode e deve procurar uns aos outros para comum auxílio, para suportar as frustrações e os dilemas do dia a dia. Mas a gente tem que observar quem realmente é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro e aqueles que ainda precisam da graça redentora do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.